Olá, meu nome é Gabriele, eu e minha colega Júlia vamos apresentar o trabalho de EA-RIMA do Licenciamento Ambiental de Extração de Basalto do empreendedor Pedreira e Concretos Caxiense. Algumas informações gerais do empreendimento. Ele é localizado em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Os estudos ambientais, assessoramento técnico e licenciamento ambiental foram realizados por uma equipe de especialistas, denominada Garden Projetos, cadastrado no IBAMA. E esse estudo, ele contempla 4 volumes, onde o volume 1 é o estudo de impacto ambiental, o volume 2 é a documentação cartográfica, ilustrando o volume 1, e o volume 3, anexos e apêndices do EIA. O volume 4 é o relatório de impacto ambiental. Realizado pela Pedreira e Concretos Caxiense Lítida, sob o CNPJ TAL, empresa com mais de 40 anos de história, tem por objetivo, então, expandir e desenvolver suas atividades por meio da industrialização e comercialização de aglomerados utilizados na construção civil, concreto usinado e argamassa estabilizada. A empresa, ela atua conforme todos os padrões estabelecidos pela FEPAM. Ela é voltada ao bem-estar dos funcionários e da comunidade, adota cuidados com a segurança, saúde e meio ambiente por meio das políticas de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. Localiza-se na cidade de Caxias do Sul, mais especificamente no bairro Vila Maestra. E o administrador e diretor é o José Fernando Fagundes. Caracterização desse empreendimento, então. Ele consiste, basicamente, na ampliação da atividade de lavra de rocha para uso imediato da construção civil a céu aberto, com britagem e com recuperação da área, então, degradada pelo empreendimento. A empresa, ela produz agregados que se dá por meio de mineração de rocha, que é a rocha riodacítica, também conhecida como basalto. O desenvolvimento da lavra atualmente ocorre em 2 frentes. Frente caxiense, onde esse minério é extraído e transportado para a planta de britagem da própria empresa, e frente da prefeitura, que fornece minério desmontado para a planta de britagem da Prefeitura Municipal de Caxias. As atividades minerárias, elas são feitas no território da Pedreira Caxiense. Da mesma forma, a ampliação das atividades minerárias pretendida será realizada dentro das áreas lindeiras e pertencentes da Pedreira Caxiense. Temos a mineração como um dos setores primordiais da economia brasileira, contribuindo de forma fundamental ao bem-estar e à melhoria da qualidade de vida dos presentes e futuras gerações. A produção de pedra britada e areia industrial, ela se destina ao mercado regional, além de fornecer matéria-prima para as usinas de concreto, base graduada e de asfalto usinado da região. Já a prefeitura utiliza dos produtos no cascalhamento de ruas, estradas municipais, pavimentações asfálticas, construção e manutenção do sistema de drenagem pluvial e esgotamento, também chamado SAMAI. Construção de obras de artes civis, escadarias, passarelas, pontes, contenção de encostas, entre outros. O planejamento estratégico da Pedreira vem da expansão de mineração que contempla a ampliação da mina existente. As justificativas dessa ampliação, ela encontra-se nos aspectos mercadológicos e ambientais, diante da disponibilidade de oferta de bem mineral e consumo do raio de atuação. Verificou-se a existência de reservas de grande potencial na mineradora de Pedreira Caxiense, para a continuação da exploração, então, dessa pedreira, sem que seja necessário promover a abertura de uma nova mina em local incerto, que viria a causar ainda maior impacto ambiental. Equipamentos modernos de perfuração, desmonte, carregamento e transporte são utilizados na operação da mina, além de britadores e peneiras. A estimativa de consumo desses agregados pelo município
é de 55 mil toneladas ao ano. Há uma demanda de consumo de agregados por parte da Companhia Municipal de Desenvolvimento, ou a Codeca, e também pela SAMAI. Durante o ano de 2019, a pedreira caxiense comercializou aproximadamente 520 mil toneladas, correspondendo a 70% do consumo estimado no município de Caxias, sendo a 40% deste valor em consumo pelo poder público da Prefeitura SAMAI e Codeca, 50% em venda direta para consumidores diversos e outros 10% consumidos pela sua própria concreteira instalada junto à pedreira caxiense. A expansão da atual frente de lavra possibilitará, então, o alcance das metas de produção planejadas, associada ao estabelecimento de concorrência saudável na comercialização de britas, trazendo benefícios ao mercado consumidor, bem como a geração de empregos para a região e arredores, aumento da arrecadação de impostos para a União, o Estado e o município. A sua localização geográfica, então. Encontra-se a norte, então, da malha urbana do município de Caxias, em zona com possibilidade de mineração. A leste da área de estudos encontra-se a bacia de captação do Arroio Maestro, juntamente ao conjunto barramento reservatório artificial, utilizados para captação de água e para abastecimento público em parte do município. Então, nessa imagem, a gente pode ver onde se localiza, né? Próximo também de Flores da Cunha. Esse nome, então, esse projeto, então, é denominado Mina Maestra, e o método de lavra emprega o método a céu aberto, por bancadas e encostas, técnicas que continuará sendo utilizada na área de expansão durante toda a vida útil deste empreendimento. O emprego dessa técnica se dá em razão da situação favorável da jaziga, em relação à topografia regional. Apresenta grande vantagem econômica e, pois a drenagem é natural por gravidade, minimizando o acúmulo de água e a necessidade de bombeamento do mesmo. A sequência cronológica das operações unitárias deste método. Então, por primeiro, a gente tem o desmatamento, que é a retirada da vegetação para a circulação dos equipamentos. Segundo, o decapamento, que é a remoção de material estéril, solo, argila e rocha alterada. Em terceiro, temos o desmonte de rocha por perfuração, carregamento com explosivos e detonação da rocha. E, em quarto, a carga, carregamento da rocha desmontada em caminhões vasculhantes. E o transporte, que é a condução do minério e rocha até a usina de beneficiamento ou parte de estocagem. Então, como sabemos, as áreas de influência são aquelas que de alguma forma serão afetadas pela implementação do empreendimento. Então, a gente tem os três tipos de áreas de influência: a área diretamente afetada, a área de influência direta e a área de influência indireta. Neste caso, a área diretamente afetada são as áreas que vão ser ocupadas pela ampliação da pedreira. Então, vai ser a área que vai ser minerada. Por isso, ela é a mesma para todos os meios analisados, o físico, o biótico e o socioeconômico. Ela tem um total de 72,42 hectares e eles dividiram essa área em quadrantes de estudo, como a gente pode observar aqui na imagem. Cada quadrante foi classificado conforme característica de grupo ambiental para o seu estudo. Já a área de influência direta é onde ocorrem os impactos ambientais diretos que podem alterar as características físicas, biológicas, socioeconômicas causadas pelo empreendimento. Então, para a delimitação da área de influência direta do meio socioeconômico, foi considerado o sistema viário, já que existem duas grandes rodovias localizadas próximos ao empreendimento. Também foi considerada a delimitação e urbanização dos bairros adjacentes, usando os limites dos bairros mais próximos à pedreira, a paisagem natural, que tem grande importância cultural, né, e consequentemente socioeconômica,
E, por fim, foi considerado os agrupamentos populacionais, próximos ao empreendimento, uma vez que são esses habitantes que vão sofrer a maior alteração na dinâmica da região. Então, podemos observar aqui na imagem a área de influência direta total do meio antrópico em azul. São 2.602,47 hectares. Já no meio físico, para a delimitação da área diretamente afetada, considerou as vibrações e ruídos decorrentes da detonação das rochas e, através de estudos, eles concluíram que esses ruídos podem chegar até um raio de 1.000 metros. Então, foi considerado esse raio também. Além disso, foi considerada a geomorfologia e geologia, a paisagem natural, a influência dos ventos, que podem levar as partículas da mineração, e as microbacias de influência, já que essa região de estudo está inserida na bacia hidrográfica do Arroio Maestra. Então, aqui ao lado a gente pode observar a dimensão da área, que totaliza 1.706,14 hectares. Por fim, no meio biótico, a área delimitada foi delimitada considerando os seguintes parâmetros: fragmentos vegetais e barreiras, recursos hídricos, emissões atmosféricas e vibrações e ruídos, totalizando 1.343,81 hectares. Por último, a gente tem a área de influência indireta, que é a área afetada por impactos indiretos e de maior duração. Para a delimitação da área de influência indireta no meio socioeconômico, foi considerado os limites políticos de Caxias do Sul e uma parte do município de Flores da Cunha também. No município de Flores foi considerado mais a parte urbana, devido à sua proximidade com o empreendimento, o que pode causar maior circulação de caminhões, uma vez também que Flores é um usual consumidor da pedreira caxiense. Então, a gente vai ter um total de 163.461,42 hectares. Aqui na imagem a gente consegue observar que pega todo o município de Caxias do Sul e uma parte de Flores da Cunha. E, por último, a gente tem um meio físico e meio biótico, que possuem como limitador a região da bacia hidrográfica do Arroio Maestra, compreendendo uma área de aproximadamente 5.804,33 hectares. Diagnóstico ambiental do empreendimento. O meio físico, então, o clima, geomorfologia, geologia, hidrografia e hidrogeologia. A metodologia usada, então, para o estudo foram descrições detalhadas de afloramento rochoso e de solo, especificando sua origem, forma, modo de colocação, característica física, como análise da granulometria, dureza, relevo gerado, interações, enfim, características químicas possíveis de serem estabelecidas em campo, coleta de amostras de água para análises laboratoriais e medidas de pH e temperatura em campo, confecção de perfis geológicos de rocha e solos, bem como suas correlações estratigráficas, demarcação de pontos com GPS para a confecção de mapas temáticos, realização de furos de sondagens, exposição do solo até o floramento para a compreensão da jazida mineral. Em Caxias do Sul, então, o clima ele é subtropical, com elevados índices pluviométricos. Portanto, a região é bem úmida. A geomorfologia. A área do empreendimento pertence ao domínio morfoestrutural, bacias e região geomorfológica Planalto das Araucárias e unidade geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. O relevo dessa região foi esculpido especialmente em rochas efusivas, ácidas da formação da Serra Geral, e ocorrem normalmente capeando as rochas efusívicas básicas. Estão inseridas, então, na unidade geomorfológica Planalto dos Campos Gerais.
A geologia. A geologia regional de Caxias é caracterizada pela ocorrência de rochas vulcânicas, ácidas e básicas, mesozoicas, da formação da Serra Geral, e por depósitos de sedimentos quaternários, e estes estão, então, representados por depósitos fluviais pouco desenvolvidos que constituem a areia e o cascalho da região. A hidrografia da área em questão está inserida na microbacia do Arroio Maestro, a qual faz parte da subbacia do Rio Tega, sendo o eixo tributário da margem esquerda do Rio das Antas. A hidrogeologia, com relação à dinâmica do aquífero, o modelo hidrogeológico conceitual indica que a recarga é realizada principalmente por infiltração direta, a partir do excedente hídrico das precipitações pluviométricas da região, através dos solos residuais em áreas localizadas em zonas de fraturas e topografia pouco acidentada, com boa espessura de solo ou um manto de alteração, além da presença de vegetação natural. O meio biótico, então, a flora. Na área desse empreendimento, as florestas elas são representadas por matrizes de vegetação em estágio inicial, médio e também avançado, de regeneração segundo a resolução do CONAMA, de 1994. Caxias do Sul pode ser observada 3 tipos de formação vegetal: a floresta ombrófila mista, floresta então de araucárias, estepe gramíneo lenhoso, que é campo de altitude e campos de fronteira sul do estado, e floresta estacional decidual, que é a floresta caducifólia. Na AIDE, encontra-se vegetação herbácea arbustiva, áreas de silvicultura, principalmente de eucalipto, e pequenas áreas de cultivo agrícola próximas à área residenciais, e floresta ombrófila mista ou floresta com araucária. Na vegetação, então, de estágio inicial, a gente encontra a uva do Japão e principalmente o ligusto. A vegetação em estágio médio foi encontrado araucárias e xaxins. E na vegetação em estágio avançado, embora alguns pontos faltem, as espécies de maior porte, madeira mais nobre, eles encontraram xaxins, né, de até 4 metros de altura, exemplares de araucária, alguns elementos da floresta ombrófila mista também, que são as lauráceas e as mirtáceas, que é mais conhecido como erva mate, canela guaicá e cravo do mato. A metodologia utilizada, então, para este meio biótico da flora foi realizado 109 unidades amostrais na área do empreendimento, além de caminhamento por toda a área de estudo para levantamento florístico e identificação de espécies imunes ao corte ou ameaçadas de extinção. E o resultado que a gente teve na área diretamente afetada, a partir do inventário florestal, foi possível registrar a ocorrência de um total de 90 espécies arbóreas, pertencentes a 69 gêneros, de 37 famílias botânicas. Então, ali a gente tem uma espécime de araucária, de cravo do mato e de xaxim, encontrados no local. O meio biótico fauna. Estudar a composição da fauna constitui uma importante ferramenta, não só para conhecer a biodiversidade do local, como também definir estratégias que minimizem os impactos causados pela ocupação nesses ambientes. Foram encontrados na área diretamente afetada e na área de influência direta vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e outros organismos aquáticos, como fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos. Os métodos utilizados. A ictiofauna, ou peixe, foi usado rede de espera. Herpetofauna, ou conhecido como anfíbio, a busca ativa limitada por tempo, busca ativa em sítio reprodutivo,
e também armadilhas. Para as aves, o levantamento exaustivo, qualitativo, e pontos de escuta como quantitativo. Para mamíferos, foi utilizado armadilhas fotográficas, redes de neblina, busca ativa e transecções veiculares. Organismos aquáticos, foi utilizado, né, amostrados por meio de rede também, de plâncton e pulsar. A partir dos dados, então, dos métodos, né, utilizados, foi gerada uma lista de 360 espécies, tendo 105 representantes da equitiofauna, 53 da herpetofauna, 174 da avifauna e 28 da mastofauna, das quais foi confirmada a ocorrência de 222 espécies durante a amostragem. Ali a gente tem um acará, né, uma carpa, representantes então dos peixes e representante dos répteis, da cobra verde, da herpetofauna, o sapo martelo, dos mamíferos, o preá, o cachorro do mato, e das aves, o tucano do bico verde e o tesourinho. Para o meio socioeconômico, a extensão territorial, né, de Caxias é de 1.644 km², sendo 151 km² de área urbana e representando cerca de 0,59% da área. O estudo do meio antrópico, né, do socioeconômico, é constituído da análise dos aspectos sociais e também econômicos afetados por este empreendimento e passíveis de sofrerem interferências, tanto positivas quanto negativas. Para fundamentar essas análises, foram coletados dados como levantamento de informações a partir de dados obtidos em órgãos, né, instituições oficiais, levantamento de dados populacionais por meio de entrevista presencial, né, e levantamento de dados populacionais por meio de entrevistas online. Caxias do Sul, juntamente com Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, IP, São Marcos, Nova Pádua, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira, somam um total de 757.663 habitantes. Contagem do tráfego. O estudo, então, ele contempla informações relacionadas ao número de veículos que circula naquele determinado ponto de análise e busca, então, conhecer a origem e destino deste veículo. Para o estudo, foi analisado em um ponto que foi a Rua Olímpio Suzin, que é uma estrada que tem várias ocorrências de veículos de vários locais. Utilizaram, então, 4 horas, né, das 6h15 até 10h15, onde foi registrado cerca de 1.065 veículos. Para isso, então, temos algumas unidades de conservação na região, como o Parque dos Pinheiros, né, criado em 91, ele localiza-se no Bela Vista, né, o Jardim Botânico de Caxias do Sul, criado em 93, que fica no bairro Interlagos, o Parque Municipal Mato Sartori, né, em 91, que fica localizado no centro, o Parque Ecológico Cruzeiro do Sul, foi criado em 91, no Jardim Alpino, e o Parque Municipal César Passarinho, em 99, que se localiza na Cidade Nova. Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre os impactos ambientais nos meios biótico, físico e socioeconômico que o empreendimento da Pedreira Caxiense poderá causar. Foi utilizada, então, para análise, a matriz de interação, que é a matriz de avaliação de impactos ambientais. Junto também vou apresentar algumas medidas mitigadoras propostas para minimizar esses impactos negativos. Então, começando pelos impactos sobre o meio físico. A gente tem a alteração das propriedades do solo, que ocorre na etapa de instalação, na etapa das obras, causado pela supressão da vegetação e decapamento da jazida,
E como medida mitigadora, a gente tem acompanhamento das atividades de supressão para que elas ocorram da maneira certa. Temos as instabilidades geotécnicas, também causado pela supressão da vegetação e decapamento da jazida, a alteração das qualidades das águas superficiais, causada pela emissão de efluentes líquidos, geração de resíduos sólidos e supressão da vegetação, a redução da vazão das drenagens naturais, eliminação das nascentes e a alteração da paisagem, as duas causadas pela supressão da vegetação. E como medida mitigadora, a gente tem a implementação do Programa de Educação Ambiental e a execução do projeto de recuperação após o encerramento da atividade minerária no local. Temos a modificação do padrão de drenagem natural, causado pela transposição dos cursos de água, e a alteração da qualidade do ar, causada pela movimentação de maquinário e operação de hibridadores. A alteração dos níveis de pressão sonora e vibração, a alteração da qualidade das águas superficiais, causada pela movimentação de maquinário. E, por fim, temos a alteração da produtividade da rede de captação subterrânea local, causada pelo desmonte de rocha, exposição da rocha sulfraturada, decapagem do solo. Depois temos os impactos sobre o meio biótico, na flora e na fauna. Supressão da vegetação, que é a principal, que é o principal impacto, né? Por conta da limpeza e preparação do terreno para ampliação da área da lavra. Então, como medida mitigadora, tem que ter o cuidado adequado, né, na realização dessa supressão da vegetação. Temos a supressão de APPs, das áreas de preservação permanente, também causada pela ampliação da área da lavra. A redução de habitat e da biodiversidade local. A mudança na dinâmica populacional da fauna e da flora, as duas também causadas pela ampliação da área de lavra. Realização de levantamento do meio biótico, esse aqui é um impacto positivo, né? Causado pela elaboração de estudo ambiental na área. Então, como vai haver um estudo para ser realizado o empreendimento, acaba sendo um impacto positivo. E o afugentamento da fauna. Alteração na qualidade do ambiente, afugentamento da fauna, alteração e canalização dos cursos hídricos, pressão antrópica sobre os remanescentes de vegetação. E, por fim, temos os impactos sobre o meio socioeconômico. Por exemplo, a aquisição de áreas vizinhas, então, para ampliação da mina, né, da pedreira, vai ser preciso a aquisição de áreas lindeiras à área atualmente da posse da Pedreira Caxiense, e para isso, então, vai ter que ter o diálogo e a comunicação com os proprietários de áreas vizinhas. Também temos a geração de empregos diretos e indiretos, que também acaba sendo um impacto positivo. Aumento de oferta de matéria-prima para a construção civil. Aumento de geração de tráfego. Geração de ruídos e vibrações. Aumento da arrecadação tributária. Dinamização da economia. Geração de incômodos à população do entorno. E alteração da paisagem. E além de todas as medidas mitigadoras apresentadas para cada impacto ambiental, também tem-se o projeto de canalização e revitalização dos corpos hídricos, uma vez que há 2 córregos localizados no meio da área de lavra atual e futura. Então, eles propõem uma realização da revitalização dos mesmos, sendo tomadas todas as medidas cabíveis para a preservação destas. Com o projeto, as principais características naturais do córrego serão preservadas, já que sua vazão não sofrerá alterações, a qualidade da água não será afetada e sua biota será preservada quase que totalmente. Então, aqui a gente tem uma imagem dos córregos que serão afetados. Aqui, essa primeira imagem é como está antes do empreendimento e depois como ficará.
Então, o programa de monitoramentos, para garantir que as medidas mitigadoras que a gente apresentou realmente aconteçam, foi proposto o Plano Básico Ambiental, que é um documento apresentando diversos programas de monitoramento. Então, aqui tem a tabela com os 23 programas de monitoramento que o Plano Básico Ambiental propôs. E eu vou explicar um pouquinho sobre um que afeta cada meio, né? Então, a gente tem o Programa de Gestão e Supervisão Ambiental, que afeta tanto o meio físico, biótico, quanto o socioeconômico, e ele fiscaliza os demais programas, monitorando a eficácia dos mesmos na minimização dos impactos causados pelo empreendimento, além de cuidar também para que não ocorram novos impactos. A gente tem também o Programa de Intervenção, Supressão e Manejo Florestal, que está vinculado com o meio biótico, e ele descreve as áreas de intervenção e quantifica a supressão vegetal. Então, eles mostram a forma correta, supervisam, né, para que essa supressão de vegetação ocorra de forma certa. Temos o Programa de Monitoramento Socioambiental / Socioeconômico, que está vinculado com o meio socioeconômico, que monitora o fluxo de veículos do empreendimento e o controle da qualidade da sinalização no passeio. E, por fim, temos o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, vinculado com o meio físico, que garante o acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos gerados em toda a operação da pedreira, procurando a mitigação dos impactos causados por esses resíduos. Então, eu e minha colega, a gente achou o trabalho, assim, a nossa crítica, né, é que esse estudo, ele possui todas as etapas obrigatórias. Então, ele é um estudo bem completo. Fizeram pesquisa bem feita, focando em todas as áreas necessárias para realizar esse empreendimento, né? Essa expansão da área onde eles já estavam trabalhando. Eu acho que além, né, desse impacto ser grande, eu acho que é bem importante também para algumas pessoas, por conta de gerar emprego, de, né, levar o sustento para casas de família. Então, acho que eu particularmente gostei do estudo de impacto ambiental. Eles realmente se dedicaram muito para fazer o EIA, está muito bem elaborado, muito bem detalhado, foi bem planejado os programas também de monitoramento para garantir que os impactos sejam minimizados, né? Isso aí, colega. Também acho isso. E por fim, a gente tem aqui os benefícios e malefícios à comunidade. Então, como a colega comentou antes, tem essa grande necessidade que eles explicam, né, de obra-prima para a construção civil, já que essa mina, a mina maestra, que é o novo empreendimento, é bem consumida em Caxias do Sul e na região. E, além disso, ela gera muitos empregos e também, infelizmente, causa grandes impactos ambientais, principalmente na fauna e na flora. Por isso que foi tão importante essa dedicação deles de correr atrás de vários programas e análise dos impactos da área. Bem como, né, o diagnóstico ambiental é bem completo, tem todas as etapas necessárias, eles fizeram pessoas caminhando pela região através de, né, para poder procurar quais os impactos que seriam mais graves ou os menos graves da fauna e da flora.